Hoje eu quero falar com você, mulher desajustada. Você, mulher que sente que algumas coisas deram errado na sua vida, que tomou algumas decisões erradas, que você não consegue ou não poderia fazer parte de uma propaganda de margarina com família feliz. Você não gosta de vestidos de flores, você não gosta de cozinhar bolo e talvez você tenha tido alguns namorados pelos quais se arrepende, tenha tomado decisões que desestruturaram a família que você sonhou em ter e alguma coisa deu errado na sua vida. Talvez pense que ser conservadora não é para você, afinal você não se encaixa no modelo ideal de mulher e por isso você busca refúgio em outras ideologias, em outros lugares, como a ideologia feminista. E eu quero falar com você sobre conforto, consolo e reparação nesse Dia da Mulher. Qual será que é o lugar onde você verdadeiramente seria acolhida? Para isso, a gente vai fazer uma comparação bem simples. Como surgiu o movimento feminista e como surgiu o conservadorismo? De onde vem a tradição do iluminismo de direita? Onde está hoje o conservadorismo? Como pensar essas duas visões a partir do ponto de vista de uma mulher para sentir-se abraçada ou reprovada, perseguida, oprimida? Como surgiu a direita? A direita ela é muito fundamentada em elementos da tradição bíblica. Mesmo que a pessoa não seja cristã, muitos elementos teológicos fundamentam o iluminismo de direita. Tudo isso porque Jesus Cristo, além de ser o Filho de Deus, é um grande reformador da cultura, das instituições sociais. E quando Jesus passou por essa terra, ele encontrou mulheres desajustadas e foi com elas que ele falou. Uma dessas mulheres desajustadas foi a mulher cananeia, que além de ser considerada uma cidadã de segunda classe, de um povo inferior, tinha uma filha atormentada. Ela procura Jesus e recebe dele uma lição, assim como os apóstolos que estavam com ele, sobre a não importância da sua condição de nascimento, mas a importância sim do seu posicionamento individual. Jesus responde para a mulher cananeia: grande é a tua fé. Ao mesmo tempo em que em outros momentos ele tinha dito para os discípulos, para as pessoas que o cercavam, homens de pouca fé. Então Jesus olha para a mulher e diz que ela tem um coração grande, uma mente grande capaz de abarcar uma fé gigantesca. E a mesma Bíblia diz que uma fé bem pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. Imagine uma fé grande, o que poderia fazer na sua vida, mulher, mesmo que o seu passado ou até o seu presente não sejam ideais. Jesus também encontrou a mulher samaritana, que não bastando ser mulher, não bastando ser samaritana, também um povo de segunda classe, ainda era considerada imoral por ter tido uma vida sexualmente reprovável. E Jesus a escolhe aquela mulher samaritana como a primeira mensageira do Messias, enviada para falar pela primeira vez aos povos que Jesus era o Filho de Deus. E o que falar então de Maria Madalena, uma mulher também do passado muito duvidoso, que Jesus escolhe para ser a anunciadora da sua ressurreição, que é o episódio mais importante da sua história. Então, o conservadorismo político de hoje, o iluminismo de direita dos séculos passados, eles se baseiam numa tradição bíblica que fala sobre um Jesus que acolhe, que conforta mulheres desajustadas. Em contraposição, o feminismo surgiu na burguesia, com mulheres brancas, algumas que tinham escravos, mulheres que faziam distinção entre mulheres que mereciam ser cidadãs e mulheres que não mereciam. A gente também pode falar de outros elementos do início do feminismo, pelo menos do feminismo de segunda onda, como a Simone de Beauvoir, que era uma mulher que aliciava e usava meninas e adolescentes como objeto para um predador sexual. A gente pode falar de Margaret Sanger, fundadora também de uma vertente importante do movimento feminista, que é o abortismo. Essa mulher achava que mulheres pobres, deficientes ou burras, desprivilegiadas, não poderiam ter filhos, não poderiam procriar. O que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte: eu sei que no Dia da Mulher você é bombardeada com muito conteúdo sobre ser uma mulher guerreira, sobre ser uma mulher empoderada. E talvez entre os muitos conteúdos você veja também um ou outro conteúdo conservador, um ou outro conteúdo religioso e pense: que mulher eu sou? Onde eu me encaixo melhor? Eu não quero dizer que você não pode ser feminista, mas pense comigo, desses dois movimentos, qual deles, desde a sua fase embrionária, abraçou e acolheu as mulheres? Porque quando a gente fala desse Jesus que recebeu a mulher samaritana, a mulher cananeia, que recebeu Maria Madalena e transformou a vida dela de uma mulher desprezada para uma grande anunciadora do maior e mais importante episódio do cristianismo que revolucionou a história do Ocidente. Quando você pensa nesses dois modelos, você vê que o conservadorismo
o pensamento iluminista de direita, ele é baseado na história de Jesus Cristo dos Evangelhos e nos livros escritos após isso pelos filósofos, pelos teólogos. E esse conservadorismo que você tem hoje, ele surgiu em algum momento lá no passado, há 2000 anos, com seus primeiros indícios intelectuais, com seus primeiros indícios simbólicos de um movimento de resgate da dignidade da mulher. Até Jesus chegar até nós, até Jesus reposicionar a mulher no mundo, as mulheres só eram valorizadas pelo que elas podiam oferecer. E não só as mulheres, os homens também só eram valorizados pelo que podiam oferecer. A sociedade, o coletivo, enxergava cada indivíduo como um instrumento, uma engrenagem de algo maior. Então, se um homem não podia trabalhar nem lutar porque ele era deficiente físico ou mental, porque ele apresentava alguma dificuldade de mobilidade ou raciocínio, esse homem era mais desprezado, ele era mais indigno. Se uma mulher não podia ter filhos, se uma mulher era estéril e não podia contribuir com a sociedade, assim como o homem contribuía com sua força, a mulher não podia contribuir com o seu útero, com a maternidade, ela também era considerada amaldiçoada, desprezada, e as pessoas tinham somente um valor vinculado ao que podiam oferecer. Jesus Cristo modifica tudo isso. Quando ele pega mulheres doentes, mulheres enfermas, como a mulher do fluxo de sangue, que evidentemente, se ela tinha uma hemorragia constante, ela não podia ter filhos, ela não tinha utilidade para uma sociedade que só pensa de forma coletiva, no bem coletivo e não considera o valor individual. Aquela mulher que por todos era desprezada, Jesus estende a mão. As mulheres cuja índole, cuja moral depunham contra o que a sociedade esperava, não porque a sociedade estava realmente querendo o bem dessas mulheres. Existe uma distinção muito importante aqui, porque quando o cristão ou conservador fala que nós queremos que as mulheres tenham uma conduta sexualmente melhor, que elas evoluam nas suas escolhas sexuais, nas suas escolhas afetivas, nós não estamos falando só do ponto de vista social, porque afinal de contas é claro que se as mulheres se casarem, se os filhos forem concebidos dentro do casamento, se as famílias forem mais duradouras, há um ganho social evidente. Mas nós não estamos falando só disso, nós estamos falando disso também porque nos interessamos na salvação da sua alma, como eu me interesso na salvação da minha. E isso é muito importante porque na internet nós vemos muita agressividade. E principalmente aí quando acontecem essas disputas entre feministas e antifeministas, e eu sou uma grande debatedora antifeminista que gosto muito de desmentir e de mostrar as falácias desse movimento. Mas talvez esse não seja o cenário ideal onde a gente consegue ter uma conversa mais sensível. Então por isso eu quero terminar esse vídeo de hoje, do Dia da Mulher, dizendo para você que apesar de todo o embate político que é necessário para uma proposta política prosperar a longo prazo, se você mulher realmente quer se sentir acolhida, quer se sentir confortada, este lugar é aquele lado onde a liberdade individual é respeitada, fruto da propagação do iluminismo de direita. Aquele lugar onde se quer conservar ou resgatar o seu valor, ou seja, o conservadorismo baseado na tradição bíblica e na tradição cristã. Eu sei que muitas vezes você sente que isso é dito a você como uma forma de julgar ou punir, mas eu quero que você pense nisso pelo menos uma vez de uma forma diferente. É possível que realmente tenha existido um homem, filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que pela primeira vez olhou para você, mulher, assim como olhou para os homens também, e para as crianças, e para os idosos enfermos, com o valor que você tem intrínseco, inerente a você mesma, porque ele próprio, este homem, Jesus, aliado, vinculado intrinsecamente ao Criador, te criou para que você o glorificasse com uma vida com sentido. Se nesse Dia da Mulher você se sentir um pouco bombardeada de conteúdos de esquerda, de direita, feminista e antifeminista, eu te convido a refletir sobre a história dessas grandes mulheres do passado, Maria Madalena, a mulher samaritana, a mulher cananeia, e escolher o lado que realmente te valoriza desde a sua fase embrionária, pelo que você é, apenas mulher, e não pelo que você pode oferecer.